Fala rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí pro vídeo de dicas da quarta rodada do campeonato. E aí, bora mitar nessa rodada baseado em dados? Então vamos lá, para começar já aviso vocês que eu vou trazer umas análises bem diferenciadas nessa rodada, tá? Primeiro, a gente vai começar com o nosso gráfico tradicional de chance de fazer gol e chance de SG, né? A gente tem uma mudança pequena dessa vez. Na última vez eu peguei os últimos 5 jogos de cada time. Eu comecei a tentar os dados, que o interessante é pegar os últimos 5 jogos do time no mando. Então, por exemplo, agora vai jogar São Paulo e Santos. O São Paulo joga em casa. Então eu peguei os últimos 5 jogos do São Paulo como mandante e os últimos 5 jogos do Santos como visitante. Por que isso é importante? Esse exemplo é bom porque o São Paulo, dentro de casa, nos últimos 5 jogos, ganhou os últimos 5 jogos. Ou seja, dentro de casa vem muito bem e fora nem tanto. E o Santos é o contrário. Dentro de casa o time da Vila tá mandando muito. 4 vitórias, um empate, assumiu a liderança do Brasileiro com 2 vitórias em casa. Mas fora de casa o time da Vila já não vem tão bem. Por isso é bom fazer essa análise por mando, entendem? Editora, bota o gráfico aqui de SG para rodada. Quais são os times que vão segurar o SG? Aqui no gráfico é aquele tradicional, gols sofridos embaixo, gols marcados pelo adversário do lado. O que a gente quer? A gente quer um time para esquerda e para baixo. Um time que toma poucos gols e que o adversário faz poucos gols, né? Vou selecionar para vocês aqui já os 5 melhores SGs para rodada. Primeiro, Corinthians. O Corinthians é a melhor defesa empatada com Atlético Mineiro e Cuiabá. Além disso, enfrenta o Fortaleza, que é o segundo pior ataque. O time cearense não vem bem. Os outros dois SGs, falando do Atlético Mineiro e do Cuiabá, que eu disse que são também empatados com o Corinthians a melhor defesa, eles enfrentam ataques um pouquinho melhor que o Corinthians. O Atlético Mineiro pega o Goiás, fora de casa, e o Cuiabá enfrenta o Atlético Goianiense em casa. De qualquer jeito, acho que são boas indicações de SG. Outro SG interessante é do Internacional. O Avaí fez 3 gols jogando em casa contra o Goiás. No entanto, se a gente pegar só os jogos do Avaí fora de casa, que é o que ele joga contra o Internacional, ele continua ainda sendo o pior ataque, por isso a gente vai indicar sim a zaga do Internacional. Apesar de que a zaga do Internacional vem meio instável, né? Melhorou nos últimos jogos, mas computando os 5 ainda está quase que na média. A gente sabe que com o Mano essa tendência é melhorar a zaga do Inter. Finalmente, a gente vai falar aqui do Curitiba e do São Paulo. O Curitiba e o São Paulo estão no gráfico aqui esquerda para baixo, é o que a gente quer. O Curitiba enfrenta o Fluminense, que não vem bem no ataque. O Fluminense até vem mantendo uma defesa sólida, mas não vem bem no ataque. E o São Paulo, que enfrenta o Santos, que dentro da Vila está jogando muito bem, ganhou de 3-0, fez 5 gols nos últimos 2 jogos no Brasileiro, mas jogando fora de casa o time da Vila não vem bem, é um dos piores ataques quando joga fora de casa. Falando um pouquinho do Botafogo, que eu vi que nos times mais escalados é um time que está com 3 caras, que o pessoal vem focando muito nele. O Juventude realmente é uma defesa que vem mal nos últimos jogos. No entanto, o Botafogo não está bem jogando jogo em casa. O Botafogo tem tomado 1,6 gols por jogo. Então a gente vai ter um pouquinho de cautela. Retomando, os 5 melhores SGs: Corinthians, Inter, Atlético Mineiro, Cuiabá, Curitiba e São Paulo. Mas focando para vocês, Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro, beleza? Os outros são um pouco mais ousados. Tá, e agora que vai entrar a análise um pouco diferenciada aqui para vocês. Vamos lá para goleiro, zagueiro e lateral, né? Quando a gente olha SG é aí que a gente vai olhar. Eu tô trazendo para vocês aqui uma novidade, que é o gráfico de cedido versus conquistados. Ah, o que é isso? Eu não vou ficar colocando sempre isso daí porque fica maçante, mas eu vou explicar uma vez aqui para vocês. Editora, bota o gráfico aí na tela. No eixo da horizontal, a gente tem os pontos conquistados pelo goleiro daquele time. E a gente vai ter esse gráfico para todas as posições. Então a gente vai ter o conquistado no eixo da horizontal e no eixo da vertical a pontuação cedida. Por exemplo, o Curitiba enfrenta o Fluminense nessa rodada. Nos 3 primeiros jogos do campeonato, que é o que a gente tem de dados até agora, o goleiro do Curitiba, que acho que foi em todos o Alex Muralha, conquistou uma média de 3,3 pontos por rodada. O Fluminense, por sua vez, que é a pontuação cedida, ele cedeu para o goleiro adversário cerca de 6,67 pontos. Vamos simplificar aqui para vocês. O que a gente quer? Um time que está para a direita e para cima. Por quê? É um time que conquista muitos pontos e o adversário cede muitos pontos para aquela posição. Além do gráfico de SG e de chance de gol, que a gente vai sempre mostrar para vocês porque eu acho interessante aqui, toda rodada eu vou fazer essa análise para vocês de pontuação cedida versus pontuação conquistada. A gente vai sempre procurar jogadores que estão conquistando muito ponto e o time adversário cede bastante também, pra gente buscar aquela mitada, né? Mas como eu disse, eu não vou ficar trazendo toda hora o gráfico de todas as posições, o vídeo fica muito longo, fica maçante, eu vou trazer sempre um resumo pra vocês, beleza? Então vamos lá. Primeiro, goleiro. Eu vou aproveitar o goleiro que tá o gráfico assim para poder ficar mais ilustrativo para vocês como é que vai ser essa análise. Bom,
No gráfico da direita para cima, a gente vê alguns times aqui. O Corinthians, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro e o Cuiabá, certo? A gente pode ver aqui que são 4 para a direita. O Santos, por exemplo, o João Paulo vem conquistando muitos pontos. Ele é o mais para a direita, é o que mais conquistou. No entanto, ele vem meio para baixo. Por quê? Porque o São Paulo não vem cedendo tantos pontos para goleiro assim, porque vem fazendo bastante gols, né? Principalmente o Mito Caleri. Tá, desses 4 que eu falei, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Cuiabá, a gente vai cruzar com aquela análise de SG. Desses times, quais eram os que eu tinha falado que tinha chance de SG? Era o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Cuiabá. O Atlético Paranaense não tinha aparecido com uma boa chance de SG. Enfrenta o América fora de casa. Por isso, nossas indicações de goleiro, vai aparecer aqui na tela para vocês a tabelinha, são Cássio do Corinthians, Everson do Atlético Mineiro e Walter do Cuiabá. Agora que eu acho que vocês já entenderam um pouquinho qual é essa dinâmica, que vai ser baseando bastante nos dados, essa análise, eu vou fazer o resumo para vocês aqui trazendo só as posições. Vamos aqui para a nossa tabela com as indicações de zagueiro. Mercado do Internacional. Enfrenta o Avaí, que tem um ataque muito ruim, por isso a gente está escolhendo ele. Além disso, o Mercado é um cara que já tem 9 desarmes. Ele assumiu a posição que era do Maicon de zagueiro com mais desarmes no campeonato. São em média 3 por rodada, e ele está com uma média de 4,17 pontos, sendo que o Inter só saiu com SG em uma rodada. Nessa que ele saiu com SG, que foi a última, o Mercado fez 9,5 pontos. O que me preocupa um pouco é que o Mercado está batendo muito, ele já tem 2 amarelos em 3 jogos. Vamos com calma aí, Mercado, você está jogando bem, mas vamos segurar essas faltinhas aí, beleza? Outra indicação, o Marlon do Cuiabá. O Marlon é um zagueiro que está aparecendo aqui pelo SG, mas eu falei que é um SG mais ousado, mas principalmente pelo nosso gráfico de cedido versus conquistado. Ele está para cima e à direita. É um zagueiro bom, já tem 4 desarmes, fez 9,1 pontos na última e tem média de 6,6. É uma indicação baratinha também, uma ótima para essa rodada. Outra indicação aqui é o Nathan Silva do Atlético Mineiro. Está aparecendo aqui principalmente pela solidez defensiva do Galo. O Nathan Silva tem 4 desarmes em 2 jogos, é uma média também interessante, parecida com o Marlon. No entanto, a média dele é um pouquinho mais baixa, 5,75. Ele é um zagueiro que também faz muita falta, isso me incomoda um pouco. Apesar disso, vamos torcer para sair um golzinho dele. No ano passado, ele fez 4 gols, foi um dos melhores zagueiros ofensivos. Ele vai muito bem na bola aérea, mas no começo do campeonato ainda não tem nenhuma finalização. Vamos torcer para acontecer agora. Finalmente, o João Vitor, do Corinthians. Aqui a gente confessa que a gente estava com uma dificuldade. O Corinthians não estava brilhando no gráfico de cedido versus conquistado. O João Vitor não vem conquistando muitos pontos. Ele vem fazendo pontos só no SG, não vem conseguindo média. Mas enfim, dentro das opções que a gente tinha, como o SG do Corinthians é um SG provável, a gente acaba optando aqui pelo João Vitor como a nossa última indicação. Tinha o Vitor Cuesta, tem fragilidade defensiva do Juventude. O Cuesta no ano passado tinha bons dados, mas esse ano ele só fez um jogo e o Botafogo não vem bem na defesa, por isso a gente não vai optar por indicar ele nessa rodada. Vamos agora para a lateral. A lateral sim, acho que tem indicações muito boas. Primeiro, vou falar aqui do Lucas Piton. O Lucas Piton é o jogador que tem mais desarme, lateral com mais desarmes. Já participou de um gol e uma assistência, mitou naquela rodada pra gente, na segunda rodada, mas eu não sei se ele joga agora nessa rodada. Outra indicação aqui é o Egídio do Curitiba. A gente viu a mitada do Egídio na primeira rodada. Eu falei que ele é um zagueiro, eu falei que ele é um lateral que sempre vinha desarmando. Falei do Curitiba com uma boa chance de SG. Além disso, o gráfico de conquistado versus cedido tá brilhando para a lateral do Curitiba. O Fluminense vem cedendo muito ponto para a lateral e o Curitiba vem conquistando. Por isso a gente vai optar aqui pelo Egídio. Outra indicação aqui é o Saravia do Botafogo. A indicação do Saravia do Botafogo é principalmente pelo Saravia. Porque, como eu disse, o Botafogo não tem uma solidez defensiva tão boa nos últimos jogos. O Juventude não cede tanto ponto assim para lateral, mas o Saravia conquista muito. É um cara que eu gosto muito. Ele já tem 10 desarmes em 3 jogos. Veio manter uma média de 3,83, mesmo saindo sem SG. Se sair o SG, ele vai imitar pra gente. Como também o pessoal tá postando muito na zaga do Botafogo, eu vi entre os mais calados já tem 3 SG do Botafogo, vamos colocar o Saravia aqui para dar uma marcada nisso. Outro lateral interessante é o René do Internacional, que também é baratinho assim como o Saravia. O René tem uma média de 5,85 pontos, fez 9,4 e já tem 7 desarmes. Além disso, como eu disse, o SG do Inter é um SG provável. Eu só tenho um pouco de receio porque ele foi bem nessa rodada, mas na primeira não foi tão bem. Por isso ele fica como nossa última indicação aqui. Uma ousadia que eu estou fazendo é deixando de fora as 2 indicações do Galo, o Arana e o Mariano. O Goiás não vem cedendo tanto ponto assim para lateral, apesar de o Galo ter uma chance de SG. Para mim, os melhores SGs do Galo são o Everson, goleiro, e o Nathan Silva, zagueiro, melhor do que os 2 laterais.
Bom, finalizando aqui, vamos porque a gente interessa que de onde a mitada vai vir, que é meia e atacante. Bom, só relembrando, a gente está fazendo por mando, né, olhando quem é visitante, quem é mandante e olhando os últimos 5 jogos. E aí a gente quer um time que está para direita e para cima, que é um time que faz muitos gols e que o adversário toma muitos gols. Bom, os melhores times para ataque nessa rodada são, primeiro, São Paulo. O Santos vai mal fora da Vila. E o São Paulo é o melhor ataque nos últimos 5 jogos jogando em casa. Tem 5 vitórias e uma média de quase 3 gols por jogo. Outro ataque que eu vou indicar aqui, também na ousadia, é o Cuiabá. Tem o segundo melhor ataque nos últimos 5 jogos quando joga em casa. E o Atlético Goianiense, que é o adversário dele, vem tomando pelo menos 1 gol por jogo, 1,2 gols por jogo. Outro time que estão parecidos são Corinthians e Curitiba. O Corinthians e o Curitiba têm ataques positivos, mas enfrentam defesas que não estão tomando tantos gols assim. O Curitiba, como eu disse, enfrenta o Fluminense, que vem bem defensivamente, e o Corinthians enfrenta o Fortaleza. Por isso, vamos maneirar nas indicações desses dois times. O Botafogo tem o 5º melhor ataque e enfrenta uma defesa um time que vem tomando 1,4 gols, o Juventude. Por isso, o Botafogo também é uma indicação de ataque interessante. E finalmente, Inter e Galo. É engraçado você falar que o Galo não tem um ataque tão bom assim, sendo que é um time super ofensivo, tem o Hulk, Zarate, o Nacho, mas os dados mostram que ele está abaixo da média de gols feitos. Apesar disso, nessa rodada enfrenta o Goiás, que é um time que é o time que tem a pior defesa. Por isso vamos sim dar uma olhada no Galo. O Internacional também enfrenta o Avaí, que tem uma defesa muito ruim jogando fora de casa. Mas o Inter também não vem bem. É um dos piores ataques dos últimos jogos. Vamos ver se a gente consegue achar algum jogadorzinho desses dois times. Vamos para as indicações de meia e atacante. Vamos começar pelo meio de campo. Aqui na tabela para vocês, a última coluna é de scouts. São alguns dados que eu selecionei de cada jogador, não é sempre o mesmo, às vezes é gol, às vezes assistência, desarme, enfim, porque cada jogador tem o seu jeito de participar do jogo, que eu acho que qualificam ele para ser a indicação aqui do canal. Vamos lá, a primeira indicação é o Zarate do Atlético Mineiro. Os dois times que estão brilhando naquele gráfico de cedido versus conquistado são Corinthians e Atlético Mineiro. Por isso eu resolvi pescar uma pecinha desses dois times com as primeiras indicações. O Zarate do Atlético Mineiro já tem 1 gol e 1 assistência no campeonato. Além disso, como vocês podem ver, a média do Zarate é de 10,2 pontos. Ele também vem participando muito com desarmes, faltas sofridas, finalizações. Enfim, é um cara que, assim como o Zé Rafael do Palmeiras, participa das duas fases do jogo. Por isso é a nossa primeira indicação. O outro cara do Corinthians é o William. O William teve 2 assistências no primeiro jogo, nos outros jogos ele não foi tão bem. Mas mesmo assim, assistindo o jogo do Corinthians contra o Boca, eu vi que é um cara que está muito insinuante. Como eu disse, o Corinthians está brilhando no gráfico de cedido versus conquistado, por isso a gente resolveu pescar uma pecinha. Os dois jogadores são caros, o Zarate custa 16,73 e o William 17 cartoletas. Eu sei que muita gente vai falar do Nacho e do Renato Augusto, que também são dos dois times e são mais baratos. Mas se você tiver cartoleta, para mim os dois melhores são o Zarate e o William. Bom, outra indicação aqui é o Chay do Botafogo. O Chay é um cara que não tem participação de gol ainda. Apesar disso, o Botafogo é um time que tem um bom potencial ofensivo e o Botafogo vem conquistando pontos com seus meias. O Chay ainda não participou de gol, mas mesmo assim a média dele é de 4,37. Ou seja, se ele participar de um gol, ele vai para 12 pontos ou 10 pontos, vai imitar. E eu acho que ele pode ser nessa rodada. Ele já tem 9 desarmes, como vocês podem ver aí. É um meia que vem participando muito defensivamente, sendo que na Série B ele era um dos artilheiros do Botafogo. Vamos apostar no Chay nessa rodada. Agora vamos para indicações um pouco mais ousadas. Praxedes do Bragantino. Dando uma olhada naquele gráfico de cedidos versus conquistado, o Bragantino é o time que mais conquista. Principalmente por causa do Praxedes e do Lucas Evangelista. Aí eu falei, vou dar uma olhada nesses dois caras. Vi que o Praxedes tem uma média um pouco melhor do que o Lucas Evangelista. Ele tem uma média de 7,9 em 2 jogos. E finalmente, 2 caras aqui diferenciados. O Valdívia e o Everton. Normalmente eu dou 5 dicas, mas eu fiquei com dificuldade de indicar os dois. São 2 jogadores do Cuiabá que, como eu disse, é o segundo melhor ataque nos últimos jogos. Enfrenta o Atlético Goianiense, que não tem uma defesa tão consistente assim. E eles têm médias parecidas. O Valdívia tem 5,05, o pouco pica. E o Everton do Cuiabá tem 5,77. E de indicação para o Everton, ele vem melhor de dados. Ele tem 1 gol e 8 desarmes. Mas eu acho que o Valdívia é um jogador bem mais baratinho, custa apenas 5,58. Não vai ser tão observado nessa rodada. E ele vem jogando de atacante também, vem jogando mais perto do gol. Além disso, o cara é muito bonito, né? Todo mundo sabe. Por isso, nossas 2 indicações ousadas aqui são Valdívia do Cuiabá e Everton do Cuiabá. Vamos agora para o nosso ataque. Quem vão ser os caras que vão meter hat-trick nessa rodada? Vamos lá, editora, coloca aí as indicações de atacante. Nossas 2 primeiras indicações são os caras do ataque, né? São os caras que sempre faz gol. Caleri e Hulk.
Os dois jogadores são bem caros, os dois custam mais de 20 cartoletas, então vão ter que poupar no resto do time, porque esses caras eu não deixo de fora. O Caleri já tem 4 gols e 7 finalizações. Como eu disse, é um cara que está participando também do jogo no ataque de chute, de falta sofrida. É um atacante chato que briga bastante e eu gosto disso, de jogador que faz pontos além do gol. Além disso, enfrenta o Santos que não vem tão bem quando joga fora da Vila. Por isso, será que vai pintar gol do Caleri? Toca no Caleri que é gol? Vamos ver. O outro cara é o Hulk do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá brilhando no gráfico de cedido versus conquistado. Por quê? O time conquista muito, principalmente devido ao Hulk, e o Goiás é o time que mais cede ponto para atacante. Não podemos perder de escalar o Hulk. Vou ficar numa dúvida cruel aqui se meu capitão vai ser o Caleri ou o Hulk. Outro cara interessante que eu tô gostando muito é o Igor Paixão do Curitiba. O ataque do Curitiba vem bem, apesar disso eu disse que a zaga do Fluminense é sólida, mas não tem como não falar do Igor Paixão. O cara já tem 1 gol, 2 assistências, 10 faltas sofridas, 7 finalizações. Meu, o cara dribla muito, é um cara que eu tô prestando atenção, não só pro Cartola vem, mas é um jogador um cara que joga muito bem. Média de 9,6, não tem como não citar ele. Tô querendo muito botar ele pra fechar meu ataque, mas eu não tô em dúvida. Uma indicação do Botafogo, que eu falei que é um time que vem bem ofensivamente, são Vitor Sá e Erisson, sempre vai ficar nessa dúvida. O Erisson já tem 2 gols e 1 assistência, mas eu vou optar pelo Vitor Sá. Por quê? Como eu disse, eu tenho um pouco de restrição com esses jogadores que só participam com gol. Eu fico com medo do cara não marcar gol e fazer pouco ponto, sabe? O Erisson, por exemplo, ele só mitou naquela rodada que ele participou de 2 gols, que fez 2 gols e deu uma assistência contra o Ceará. Nessa última que ele não fez isso, ele fez 0,8 pontos. Eu prefiro o Vitor Sá, que vem mantendo uma média mais constante, 6,93, tem bastante desarmes, 9 já, e já tem um golzinho no campeonato, então pode sair a participação de gol dele. Finalmente, nossa última indicação é o Roger Guedes do Corinthians. Aqui, principalmente pelo lado do Roger Guedes, que é um cara que já tem 3 gols, 1 assistência e média de 10,4. É o terceiro atacante com melhor média no campeonato. Porque do lado do Fortaleza, como eu disse, o Fortaleza cede muito mais pontos para meias do que atacante. Como o Corinthians tem a chance de gol, eu prefiro escalar o William do que o Roger Guedes. Mas enfim, como o Roger Guedes é mito e participa muito do jogo, pode ser uma boa indicação. Enfim, essas são as dicas que eu queria trazer para a quarta rodada, por todas as posições, trouxe análise nova aí de cedido versus conquistado. Então se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta aí quem vai ser seu capitão para a rodada, quem é o cara que não sai do seu time, quem são as dicas que eu falei aqui que você acha que não vai tão bem, enfim, deixe os comentários e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque eu sempre perto da rodada posto as notícias de quem não vai jogar e escalo meu time para a rodada também, para você ter uma base também para a rodada, beleza? Um abração, boa sorte para vocês, rapaziada, tamo junto.